Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro YupiCast. Hoje connosco temos Liliana Ferreira e Olá. Cátia Silva. Se quiserem apresentar um bocadinho, podes começar, Liliana. Olá, então, o meu nome é Liliana, sou uma jovem de 35 anos, natural de Caldas da Rainha, e fundei a Yupi quando tinha... Bem, é mais fácil dizer em 2016 do que calcular a minha idade. Já cheguei a essa fase da vida, ok? Ok. Eu sou a Cátia Silva, sou de Sabrosa, Trás-os-Montes e juntei-me, vim para Coimbra em 2007, juntei-me à Yupi em 2017. Ok. Então hoje convidei-vos aqui para... Já agora, eu sou o João Pimentel. Convidei-vos aqui para falarmos um bocadinho do Power of Six, do nosso network. Como é que as pessoas na nossa vida... Cuidado com o inglês, senão isso pode ser mal interpretado, não é? Verdade. Power of Six, de Power of 6. six. Senão era uma conversa completamente diferente. Mas sim, vamos continuar. Desculpa, João. Ora, é essa. Como é que as pessoas mais perto de nós nos influenciam? Então vou-vos fazer a primeira pergunta de hoje, que é como é que as pessoas, no geral, na vossa vida, vos influenciaram e como é que vocês geriram isso tudo? Se quiseres começar, Liliana ou Cátia, podem decidir vocês. Ok, muito bem. É uma excelente pergunta. Bem, mas temos que... No início, não é? Temos que voltar ao início, quase ao tempo do Big Bang, mais ou menos quando... Quase ao tempo do Big Bang, mais ou menos quando eu nasci. Não é? Só uns minutos depois da Terra. Mas... Sim, então, quando é que pessoas te começam a influenciar na tua vida? Olha, começa logo pela família, não é? E pelos valores familiares, acho que começou logo por aí. Acho que muita da minha capacidade de trabalho devo agradecer aos meus pais, quer a mim, quer à minha irmã. Acho que essa característica, não sou muito parecida com a minha irmã, mas essa característica temos em comum, somos trabalhadoras, e acho que isso veio tudo da educação, que nem é... Quer dizer, é óbvio que é a educação porque nos influenciou, mas acho que não foi algo propositado ou intencionado. Foi o exemplo, pura e simplesmente, que os nossos pais nos davam, não é? Trabalhar muito, que as coisas que nós queremos na vida têm que ser conquistadas, então esse se calhar foi a primeira influência que eu tive. Depois tornei-me uma pessoa muito voltada para as pessoas, na infância também. E por causa disso, os meus pais trabalhavam muito. Nós não tínhamos, assim, tanta vida familiar ativa. Não que eu tenha algum sentimento negativo relativamente a isso, porque não tenho. Evidentemente, os meus pais têm os dois a 4ª classe, não é? E puseram as 2 filhas na faculdade à conta do trabalho, não é? De terem trabalhado muito e das horas que investiram no trabalho para poderem ter ganhos que justificassem ou que permitissem isso. Então não olho para isso de uma forma negativa, mas de facto nós passávamos muito tempo sozinhas, então eu tornei-me uma pessoa voltada para as pessoas, porque as minhas interações eram todas na escola, não é? Com os colegas, então desde cedo que tinha esse gosto de perguntar às pessoas como é que elas estavam, não é? Tinha 6 anos e já era a conselheira do grupo, não é? Já dava conselhos aos meus colegas com 6 anos, como se fosse, já não é? Já estava a forjar uma conselheira. Exatamente, aquela coisa, não é? Ai, eu não sei quantas disse isto, já viste? E eu, não, mas não podemos interpretar dessa forma, com 6 anos. Aquela sapiência, não é? Com 6 anos que toda a gente tem. Portanto, e sim, acho que o meu gosto por pessoas... Não é? E se calhar, Cátia, é melhor falarmos disso por partes da vida, não é? Portanto, a mim influenciou-me, começou, se eu for olhar mesmo para o início da minha vida, e por início eu digo, entenda-se, antes dos 10 anos, veio muito daí. Os meus pais e a vivência escolar. Acho que isto tem em comum com todos os seres humanos, pelo menos no mundo mais ocidentalizado, não é? Que é, até aos 10 anos, o que é que nos influencia? Nossa vida familiar... E vida escolar, não é? E a cultura, exatamente. Onde nascemos, ser humano, é um ser bio-psico-sociocultural, ok? Aprendi isto em Psicologia no 12º ano. Decorei tanto esta palavra para conseguir dizer de seguida que até aos dias de hoje ela permanece aqui entranhada. E é tudo uma palavra, é quase tão grande como otorrinolaringologista. Exatamente, bio-psico-sociocultural. Portanto,
foi mesmo capacidade de trabalho, aquilo que eu vi os meus pais a fazer, o exemplo passado por eles, mas por se dedicarem tanto tempo ao trabalho, eu e a minha irmã tínhamos, se calhar, uma vida familiar menos ativa. Então, isso curiosamente manifestou-se em nós de formas diferentes. A Renata tornou-se uma pessoa mais reservada e eu tornei-me uma pessoa mais extrovertida, mais voltada para as pessoas. Do mesmo ponto em comum, podem-se extrair resultados... Dois lados de uma moeda, quase. Exatamente, Sim. dois lados de uma moeda. Extraem-se resultados diferentes. E depois comecei a ter este interesse por pessoas logo aí, não é? Porque era onde eu ia buscar... comunicação e vivacidade e amor, não é? A amizade também é uma forma de amor, era na escola, então ganhei esse interesse por pessoas da minha idade, não é? Como é que elas pensam, como é que elas se sentem e que papel é que eu posso ter nisso. E passo aqui a palavra à Cátia. Conta-nos, Cátia Silva, acerca da vida em trás dos montes. Então, considero que fui uma privilegiada. Eu sou de uma aldeia do Nelo do Douro, freguesia Covas do Douro, terra do Emanuel, para quem não sabe. Não tarda nada, está a falar do vinho, vais ver. Já vai promover. No Conselho de Sabrasa, no distrito de Vila Real. Não conheço ninguém que seja tão promotor dos vinhos do Douro como a Cátia Silva. Mas desculpa. Ainda bem, olha, tudo isso vem do grupo que começou a influenciar, onde nasci no meio, não é? O meio influencia muito as nossas, não é? O facto de se calhar eu ter provado, não digo que comia com frequência na infância, obviamente, não é? Quem estiver a ouvir da minha família se calhar pensa, não é? Coitada. Portanto, entenda-se com ligeireza. Sim, mas possivelmente essa é a nossa diferença. Possivelmente a Liliana não provou sopas de cavalo cansado na sua infância. Mentira. É a minha avózinha. Pois, a minha rica avózinha. Que Deus a tenha. Que foi evidente. Se eu não tinha muito tempo com os meus pais, alguém tinha que tomar conta de mim. Era a minha super avó, que era só brutal. Eu tenho uma personalidade muito excêntrica. Toda a minha família é normal. Ok? São pessoas normais, perfeitamente... Menos tu. Não, ajuizadas, não é? E depois vi eu. E eu agradeço isso à minha avó, que era brutal, era super fixe. E pronto, esqueci-me de falar. Como é que eu me esqueci de falar da minha avó? A minha avó... Foi uma grande influência para ti. Foi, sim. porque a minha avó é que tinha muito esta visão de a vida boa, estás a perceber? A vida tem que ser boa e de nos divertirmos e de aproveitarmos tirarmos a alegria dos pequenos momentos da vida. E tu agora falaste disso e eu lembrei-me, porque o pequeno almoço da minha avó, evidentemente que eu não comia, mas pedia, também queria provar. Além disso, não é mau porque o vinho, ou pelo menos ele é aquecido, era aquecido, fervia-se o álcool. Ele evapora, como é óbvio, sim. Portanto não é... E ela comia sopas de cavalo cansado, por isso estás enganada, Cátia Silva, conheço, nunca comi, mas não foi por falta de vontade. Foi por juízo da família. Exatamente. Não, apenas por comparação, uma zona mais vinícola, não é? Claro. Pronto, normalmente se terá mais expressão nesse meio. Mas eu tive uma infância muito feliz, considero, e hoje com outros valores, não é? Em criança olhava com olhos de criança, com uma imaturidade psíquica para entender muitas das coisas, que hoje, olhando para trás, tem muita razão de ser, não é? Então, sim, eu cresci livre, fui muito uma selvagenzinha, não é? De bicicleta, sempre lá nos montes e serras do Douro. E isso deu-me esta abertura de espírito e de querer, não é? De tantas vezes ter fincado aqueles horizontes, não é? Do outro lado. Portanto, a aldeia fica do lado de cá, de um vale do Rio Douro. Do outro lado via sempre os mesmos montes, não é? Aquelas luzinhas que piscavam à noite, não é? Vermelho. Bem, a vermelha é agora das eólicas, isso é moderno. Na minha infância só havia amarelas e brancas, que eram das aldeias que ficavam exatamente na montanha da frente, na serra da frente. As aldeias espalhadas. Viver em isolamento geográfico, não é? Exatamente. Todos da mesma... E eu lembro-me de me questionar, não é? À noite ficavam só as luzinhas do outro lado a piscar e eu gostava de ir um dia, gostava de explorar, não é? Ou seja, este meu sentimento de explorar e
E ser assim mais uma aventureira já vem de pequena. Gostar de correr tudo de bicicleta. Bem, para não falar que sempre fui um bocadinho Maria Rapaz, não é? Tenho 2 irmãos mais velhos e o mais velho puxava-me sempre para a futebol. Isso é pressão dos pares também. Exatamente, logo. E para quem nos está a ouvir, a Cátia Silva, agora ainda nos seus belos 32. 31 para os ouvintes. 31, exatamente. Eles não precisam de saber, Cátia, então. Ok? Nos seus belos 31, continua a não se safar nada mal no futebol. Ou seja, foi uma influência que permaneceu. Foi sim, senhor, porque pratiquei muito. Foi um gosto um bocadinho forçado, incutido. Não tínhamos assim muitas brincadeiras, era mais... Mas uma delas, passei muitas horas na infância a jogar futebol e a andar de bicicleta. Acho que foram das coisas que eu mais fiz durante a infância. Até porque a rede era aldeia pequena e eu tinha, não é? Nós na infância, na primária tínhamos 10, no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, portanto os pares eram poucos e pronto, e o meu pai e a minha mãe gostando mais de ver os filhinhos perto do ninho, eu andava sempre ali mais junto de uns do que de outros e acima de tudo com os meus irmãos, mas pronto, isso também moldou, não é? Começou a forjar aqui uma personalidade mais um bocadinho reivindicativa logo desde o início, não é? De querer ter razão e de querer teimar e de ser como gente grande logo em pequena, ok? E isso começou logo, as minhas batalhas começaram logo com os meus 2 irmãos. Eras a filha mais nova, sim, não é? Menina. Então, menina, ainda por cima, sentias mais vezes que a tua avó tinhas que fazer pela tua voz ser ouvida, Tinha. Eles tinham mais força do que eu, portanto eu tinha que me valer de algumas formas. Nem que seja do teatro, não é? Eu era a mais protegida, era a menina. Okay. Mas sim. Mas a influência começa, obviamente, por aí. O sítio onde nós crescemos molda-nos completamente. A minha avó também moldou, ainda é viva hoje. Gosto muito dela, foi ela que moldou, veio daí, das infâncias e das experiências. Eu tenho memórias muito vivas de eu ir mais ela. Portanto, a nossa aldeia tem luz, não é? Tem postos de eletricidade, mas acaba a aldeia, acaba a luz, não é? Então, lembro perfeitamente dos passeios maravilhosos que dávamos nas noites de verão. A lua alumiava e chegava, não precisávamos de postos de eletricidade. Então, eu ia mais o meu irmão Marcelo e lembro-me de irmos uma vez, estávamos a ficar com frio, ela emprestou-nos o seu casaco, permitiu-nos aos 2, portanto, eu estava do braço direito e o meu irmão Marcelo vestia o braço esquerdo e íamos os 2 por ali abaixo e tipo com aquela coisa de medo e de ouvíamos barulhos e não sei o quê, mas estava lá a minha avó transmontana, não é? Muito rija, muito... nunca nada de mal nos iria acontecer, portanto, o medo do escuro, que é isso, não é? Não sentias nunca insegurança, então permitiu-te... Não. E essas aventuras e essas coisas, essas memórias que tenho muito com ela, foi isso que mais tarde moldou o meu gosto pela idade adulta avançada, que foi isso que mais tarde viria a escolher na faculdade. E logo no secundário também, quando tive a opção lá do curso profissional que fiz na altura, que abriu, pronto, na hora de eu escolher o 10º ano, decidiram fechar o curso das Humanidades e abriram o outro da Ação Social. E pronto, e na altura de escolher um local de estágio que tínhamos de fazer no 12º, eu não tive dúvidas. Toda a gente queria as criancinhas, eu também gostava muito de criancinhas. Pronto, é o efeito manada, digamos assim, não é? O efeito... Sim, é disso que vamos falar, hoje. E eu desafiei-me e eu gosto muito da minha avó, de facto. Não é? Quando muita gente tinha uma ideia um bocadinho mais limitada acerca do que é que seria estagiar num lar de idosos ou num centro de dia... foi com essa experiência que eu sedimentei ainda mais essa relação com pessoas mais velhas. E foi sempre assim um bocadinho ao longo da minha vida, porque eu senti que cresci um bocadinho mais depressa, não é? Os meus pais tinham um estabelecimento e a partir do momento tinham um café lá na aldeia, a partir do momento em que eu comecei a saber fazer contas, não é? Que 8 e 8 dá 16 e mais 2 dá 20, ok? E se a pessoa me dá uma nota... 8, Bem, 16, agora... com mais 2 dá 18. Mas pronto. Sim. Mas pronto. É verdade, Pimentel. Sim. Isso era 9 e 9. Mas, e eu ter ficado atrás do balcão, lidar logo com teimosos, não é? Novamente aqui os teimosos de estarem, não é?
depois, não é, tendo uma criancinha atrás do balcão, ai, não te enganaste, ai, faltam-me aqui 5 escudos, não é, na altura, ou faltam-me aqui 20 escudos, ou não sei o quê, e eu, não, eu respondi logo cheio de certezas, isso está certo. O meu cérebro é mais fresco do que o seu. Sobretudo no final dessa tacinha de vinho, é? Boa. Sim, então eu cresci logo desde cedo com um forte sentido de responsabilidade, não é? Estar ali atrás. Não senti isso na altura, mas hoje olhando para trás vejo que cresci um bocadinho mais depressa nesse sentido e por isso também logo a partir do 5º ou do 6º ou do 7º ano via-me a ter o meu grupo de influência, o meu grupo de amigas era mais velha do que eu. Ou seja, Portanto, desde começou cedo, logo desde cedo. E para quem não sabe, só para contextualizar, bem, a Cátia é psicóloga de formação e a tua especialidade é mesmo... Na psicogerontologia, sim. Psicogerontologia. Outro nome grande para adicionarmos é psicogerontologia. É uma subespecialidade da psicologia clínica. Exatamente. Mais voltada para as pessoas de idade mais avançada. Exatamente. Então, eu senti que... Sim, o grupo de influência, algumas das decisões que nós tomamos, e tu também certamente, Liliana, que fomos tomando pelas pessoas que estavam ao nosso lado, claro, não é? Sim, não decidimos, é por aqui que eu vou, é por ali, não, é porque... Não, e eu posso dar um exemplo muito, muito claro disso. Eu tinha o meu grupo de influência, não é? O que era importante para mim quando eu era novinha, sei lá, antes dos 15 anos, antes de ir para o ensino secundário. O que era importante era o handball. Eu jogava handball e o que era importante era ser bom no desporto. O que era importante, os estudos não eram importantes. Eu não tinha qualquer método de estudo. O meu método de estudo era chegar a casa, colocar atirar a mochila para um sítio, o meu pai fartava-se de ralhar comigo, ir só brincar mais um bocadinho, jogar à bola, jogar Nintendo NES. Eu tive uma Nintendo NES quando a escola, não é? Exatamente, meu Deus, eu tive uma. E na altura em que, sei lá, uma PlayStation 4, sei lá, vista por alguém naquela altura pareceria uma nave magia, espacial. Sim, não, sim, completamente. Completamente, não é? Como é que se podem jogar jogos sem teres uma cassete maior do que a palma da tua mão para o jogo correr, não é? Nem isso. Mas isso passava os meus dias assim. E isto porquê? Porque o meu grupo, não é? O grupo onde eu estava inserida também pensava muito, muito nisto. Eu fui estudar para Caldas da Rainha, mas a minha terra de origem, Santa Catarina, está localizada a cerca de 15, 20 km de Caldas e ali tem uma... Não é toda a gente, evidentemente que nunca se pode generalizar nada, mas um grosso da população é mais voltada logo para o trabalho operário, ou seja, muitos dos meus colegas estavam, não todos, volto a dizer, tivemos imensos para a faculdade também, mas tinha muitos, eu lembro-me de ter estas conversas de que na altura para tirar a carta de condução era necessário o 9º ano e de que só estavam ali a estudar para depois ter o 9º ano para poder tirar a carta de condução e a partir daí iam logo começar a trabalhar. Então, evidentemente, os objetivos e a forma como encaravam os estudos era completamente diferente. E eu tinha uma tendência muito grande para escolher mal o meu grupo de influência. Então... se é que era uma escolha, não é? Não, é evidente que é uma escolha. Se calhar enquanto criança tu não percebes isso. Sobretudo se formos falar agora e centrarmos na vertente do bullying, não é? E daquelas coisas, todos nós tivemos e presenciamos, não é? Sim. Hoje em dia é um tópico com que se fala com abertura. Na altura não havia um nome para dar, nem sequer havia este nome para dar aquilo. Era os grandes, não é? Era como eu chamava quando estava, sei lá, no 5º ano, às pessoas que estavam no 9º, Exato. Os grandes. Tínhamos de ter cuidado com eles e não é? E não nos metermos com eles, senão bullying, não é? E mesmo entre pares, e mesmo entre colegas de turma. Evidentemente que tens que escolher e quando... Eu percebo porque é que tu estás a dizer se é que temos a oportunidade de escolha.
Porque a criança é constatada, ou pelo menos na altura, não é? A criança dos anos 90 é constatada com a seguinte realidade. Se vais para a biblioteca, ou pelo menos na minha escola era assim, mais uma vez, não gosto de generalizar, estou a falar da minha experiência enquanto jovem. Se vais para a biblioteca estudar, não é? Se nos intervalos é para a biblioteca que tu decides ir, és marrão, não é? És um betinho e vai haver consequências. Quando vais a desfilar no pátio da escola, haverá profanações a serem emitidas na tua direção por causa disso. Contudo, se vais jogar à bola e se estás divertido e se és mais ativo e se estás na equipa de handball da escola, por exemplo, que era uma cena em Santa Catarina, o handball, já não vais sofrer o mesmo tipo de retaliações. Então, poderia dizer-se, não é? Todos os seres humanos têm uma vontade em comum, vontade de não sofrer, independentemente da idade que têm. Evidentemente, eu percebo porque é que estás a dizer. Será que é mesmo uma escolha? Porque a criança, não é? E os olhos de criança, não é? Se eu vou para ali, isto vai-me acontecer. Se eu for por aquele caminho, já não acontece. Bem, prefiro que não aconteça. Portanto, eu escolhi desta forma. Ou acredito que escolhi. Se calhar foi influenciada, não é? Se calhar, se voltasse atrás no tempo e pudesse ver as micro-decisões que tomava no dia-a-dia com os olhos de adulto... Pois... Eu quando... Por falar nisso agora lembrei-me, né? Vamos conversando e vamos lembrando, estamos a contrapor, não é, as nossas realidades e estávamos a falar disso da história, que acontecia, não é? Se escolhíamos ir para a biblioteca ou não. O que é que eu escolhi muito no 5º ano, né? Quando fui para um mundo novo, chamado Sabrosa, para a escola, não é? Para o agrupamento. Para os grandes. Não é? Porque os grandes, por acaso, era o preparatório no 5º e 6º era num pavilhão e o pavilhão dos grandes era do outro lado. Nós íamos lá espreitar de vez em quando, mas ficávamos assim, não é? Se olhavam para nós, quase com medo logo, sim. Mas... Então, quais são as escolhas que eu decidi fazer e que, possivelmente, se eu sabia que aquilo me ia acontecer, não teria escolhido, não é? Mas, então, como já disse aqui, eu gostava de me dar com pessoas mais velhas, não é? Gostava de... Então, eu comecei a rodear muito dos professores. Pronto, será escusado dizer que sempre que eu passava, olha, lá vai lambotas, que engraxa, que não sei o quê. Graxista, eu ia, pá... Mas eu lembro perfeitamente, isto era engraçado, aliás, eu lembro professores mais tarde, pá, por aí no secundário, né, já era adulta, de um ou outro professor reincidente que calhava lá naquele agrupamento e dizerem: eu lembro-me de ti, tu no 5º ano almoçavas sempre com os professores. Exatamente, que é raro e é verdade. Tipo, não é? Eles iam para o refeitório. Mas é coragem, isso é coragem para mim. Pois foi, isso é que é olhando coragem. para trás, eu fogo de facto, Cátia, que missão quase suicida, não é? Claro. Na altura do bullying, porque eu sofri, Sim. todos nós tivemos episódios. Claro. Não vale a pena também, não é esse o tópico da questão. Mas esta era, de facto, se eu passava, eles chamavam-me graxista, ou não é? Para ter esta coisa dos professores. Opa, mas eu adorava. Era a única pirralha numa mesa de 8 ou 10 adultos e divertia-me imenso. E fazia-te, não é? E aprendia coisas. Já sou grande e sou sábia. Claro que sim. E sim, e foi preciso, de certeza, foi preciso coragem para, independentemente das retaliações dos pares, é isto que eu gosto, é aqui que eu vou ficar. Então sim, isso é uma decisão. Já no meu caso, se calhar foi mais uma influência, olhando para trás, não é? Eu, sim, escolhi o grupo onde a probabilidade de apreciação social era maior, ok? E, isso é corajoso, bastante. Ok, então, querias dizer alguma coisa, Cátia? Não, isto, bem, tem pano para mangas. Ainda só estamos, depois ainda veio a parte... infância. Não, o que eu estava a fazer há pouco era um paralelismo, porque eu vinha de uma turma, em Santa Catarina, até o meu 9º ano, de uma turma onde mais de 50% se calhar não tinha ambições académicas muito grandes. Queriam ir trabalhar, exatamente, para ajudar a família. E logo ali, no 9º ano, que hoje em dia é uma coisa que quase nem se considera, não é? O ensino superior hoje em dia, vamos dizer as coisas tal e qual como são, o ensino superior hoje em dia é colocado quase como ensino obrigatório, não é? Como se fosse ensino obrigatório.
na altura, o ensino obrigatório era até ao 9º ano e havia ainda uma massa crítica de pessoas que encaravam as coisas dessa forma. Eu tinha muitos colegas que, de facto, só estudavam com a única ambição de poderem ter a habilitação do 9º ano para os qualificar, para tirarem a carta de condução. E essa era, não vou dizer a esmagadora maioria, mas era um bocadinho mais de 50% da minha turma, digamos assim, ou dos pares que me influenciavam na altura, pensava desta forma. Não preciso dizer, não é? Se estes são os meus influencers, os meus hábitos de estudo não eram maus nem péssimos, eram ausentes. A atenção que eu dava às notas e à classificação que eu tirava nos testes era mínima. E apesar de me conseguir safar, era sempre à conta de estudar quando faltava 1 hora para o teste e coisas assim deste género. Isso mostra grande capacidade da tua parte, já agora. Sim, por um lado é admirável, por outro lado é reprovável, ok? Se fores perguntar aos meus pais, eles não te vão dar referências positivas acerca dessa altura da minha vida. O quê? Estamos a falar da mesma pessoa? Da mesma minha miúda? Não, irresponsabilidade. Mas depois acontece assim estes milagres da vida. Eu decidi, e aí foi uma decisão influenciada pela minha irmã, mais velha, muito mais bem-sucedida que eu academicamente, mas quando eu digo muito mais, eu quero frisar o muito mais. Aqui, imaginem que isto é um texto, está escrito a bold, a negrito, está sublinhado e ainda está em itálico. Para terem uma boa e o tamanho de letra é maior, tudo em maiúsculas. Okay? E a vermelho. Exatamente, bem chamativo. Numa mais... página A3 ou A4? O quê? Uma página A3, não é? Sim. Uma página A3, à vontade. Gigante. Sim, a minha irmã mais velha, a Renata, sem saber, tomava parte ativa em muitas das minhas decisões. As poucas decisões que eu tomava contra a maioria, a música que escolhia ouvir, o facto de me interessar cultura geral, o meu gosto por cultura geral veio da minha irmã. Ou seja, isto foi totalmente passivo. Por mim, eu passava os dias a brincar e a jogar à bola. Felizmente, tinha um ser 4 anos mais velho que eu e mais sábio que, olha, pirralho, a vida não fica só por aqui, está bem? E se tu não tiveres coisas, se não souberes acerca do mundo, quando cresces isto vai-te correr mal. Que influenciava muito, então, o meu gosto pela leitura, por exemplo, ou as decisões que eu tomava. Ela, por exemplo, sugeriu-me escolher francês logo no 5º ano, ao invés de escolher inglês, porque inglês eu já conseguia falar algumas coisas e já, então, basicamente já estava safa nesse aspecto. E então escolhi francês, pôs-me numa turma mais pequena, mas aprendi outra língua e que se calhar hoje em dia facilita a capacidade de aprender línguas que eu tenho. Não é? É mesmo. Quando tu aprendes uma e depois outra, o processo, ganhas um método, ganhas o processo de aprender uma língua nova. E ela tinha escolhido estudar para Caldas ao invés da Benedita. A maior parte dos meus colegas, à saída de Santa Catarina, fica muito mais próximo da Benedita, ali na Zona Oeste, não é? De onde eu sou original. E era só mais fácil. Não é? De Santa Catarina à Benedita são 5 minutos. Para ir estudar para Caldas eu tinha que acordar às 6 da manhã para apanhar um autocarro às 6h45 e que à segunda-feira ia cheio de galinhas de malta que ia para o mercado. E que demorava cerca de 1 hora e qualquer coisa. Portanto, era um custo. Era duro. Mas, como a minha irmã me tinha dito que era melhor para mim sair daquele núcleo, sair daquele ciclo, ir conhecer outras pessoas e no meio um bocadinho mais urbano para me dar e abrir a mentalidade, eu fui então para Caldas. E, bolas, se eu me arrependi dos hábitos que tinha adquirido anteriormente. Então eu saí, fui colocada na turma A. Na turma A, 11A, era a minha primeira turma. Logo no primeiro dia, um professor começa a perguntar então, que curso é que vocês querem seguir quando forem para a faculdade? Eu, a sério, já temos que pensar nisso, ainda agora aqui cheguei, é que nem sequer tinha pensado nisso, não é?
Eu queria ser astronauta. Eu ainda estava nessa fase da vida e de repente olho as respostas dos meus colegas. Medicina, 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 medicina. E depois apareceu lá uma matemática aplicada pelo meio e aí é que eu fiquei verdadeiramente assustada. Eu saí de um grupo de influência que dava zero atenção aos estudos para um grupo onde os estudos é o mais importante. E olha o que isto mudou. Passado 3 meses eu estava a pedir explicações de matemática aos meus pais. Porquê? Toda a gente gosta de reconhecimento social. Claro. Então, até o meu 9º ano de reconhecimento social era jogar bem handball. De repente começou a ser tira boas notas, senão és burro e o bullying vem pela tua parca capacidade intelectual. Então lá, a Liliana, tem que mexer. Ou seja... Ninguém quer ser a ovelha negra do grupo. Exatamente, e olha, felizmente foi bem aceito. Evidentemente meu pai não aceitou de ânimo leve. Primeiro teve que ralhar comigo. Eu bem te avisei! Faltaste tanto que agora... E verdade seja dita, as minhas primeiras explicações de matemática... A professora, porque eu não percebi o que é que estava a falhar comigo, a professora disse-me: Liliana, sabes o que é que tu estás a errar este exercício? Não tem nada a ver com a teoria de agora, tu percebes o conceito. Tu não sabes que numa multiplicação se somam os expoentes. Não é? O que me faltava era as bases e depois lembrei-me a todas as aulas que faltei no 7º, no 8º e no 9º ano de matemática para jogar a bola e depois, faz sentido. Pois de facto faz sentido, faz todo o sentido. Mas pronto, olha, num curto espaço de tempo, estamos a falar nem no espaço de um ano, termina o 9º ano, 3 meses depois começa o 10º, e as minhas expectativas e objetivos de vida mudaram do dia para a noite. E é que foi tão rápido assim, passado 1-2 semanas, a minha visão do que é que era correto e o que é que eu devia fazer, e a minha motivação já tinha mudado completamente. Claro, isso faz muita diferença. Eu, olhando para trás... Eu sempre fui colocada nas turmas D. Não sei porquê, porque eu nem me safava mal, mas... era sempre, 5º D, Todas 6º as D, ovelhas 7º D. precisam de um pastor, Kátia. Epá! Pronto, e então, quando cheguei... o facto de ter, por exemplo, ido para o secundário e ter lá a malta que pensava de forma diferente, não é? E que ter um bocadinho a tua semelhança não tão extrema, não tive uma mudança tão extrema. Mas sim, as minhas turmas sempre foram mais por malta de baldas e por, não é? Sempre que toca a campainha, bora a correr o mais rápido possível para o campo da bola e chegar todos suados depois para a aula seguinte. Aproveitar todos. Esse era o único ponto de interesse comum. E por isso eu jogava muito bem à bola, portanto os rapazes chamavam-me para eu ir com eles, está bem, até o 9º ano, mais ou menos, depois comecei a crescer. Pronto, mas no secundário as coisas mudaram, porque novamente tínhamos lá um colega que era, não é, o que é que nós lhe chamávamos, não é, o marrão da turma, não é, pronto, aqueles rótulos que mais às vezes inocentes, mas acabamos sempre por colocar, não é, o efeito grupo. E eu dava-me com ele. Porque eu, pelo menos olhando para trás, eu gostava de pensar que, pronto, eu era a miúda fixe, era muito inocente em algumas coisas, de facto. Muitas miúdas com aquelas coisas das maldades entre miúdas e não sei o quê, mas isso nem me passava pela cabeça. Eu queria, era desde que jogasse a bola e tivesse malta a ser simpática para mim, estava tudo bem. Não me queria meter em filmes, nem em namoricos, nem essas coisas. Isso gerava muito stress. Eu via tanta malta estressada, tantas miúdas estressadas por causa dos amores. Eu, ai meu Deus, tens uma vida inteira ainda pela frente para pensar nessas coisas. Mas isso influenciou de facto. Conhecer pessoas que começam a pensar de outra forma, de forma mais responsável, a pensar no futuro, que era uma coisa que eu não tinha. O que é que eu queria? Era a gratificação imediata, não é? Jogar à bola, pensar na novela. Não, na novela não. Aliás, eu comecei a ver Morangos com Açúcar por influência, porque na altura de jogar à bola, quando chegava à casa, em Donelo, os meus coleguitas, que íamos sempre consecutivamente jogar à bola depois de chegar a casa, iam para o meu café queria ver a Kátia Põe para ver os Morangos com Açúcar. Eu, deixei de ter colegas para jogar à bola e fiquei a ver os Morangos com Açúcar. Sei lá, são essas coisas. Então o foco do interesse muda, a atenção muda e os pares também mudam. E é por isso que eu dizia há bocadinho que às vezes não é bem uma escolha, porque
não podes mudar os teus colegas, não é? De turma, não podes mudar... As outras pessoas. Podemos mudar... E às vezes, se não os podes vencer, junta-te a eles. Às vezes entra essa mentalidade em jogo. É muito difícil remar contra a maré, não é? E novamente estamos sempre a falar aqui do mesmo efeito, o efeito manada, não é? O efeito de grupo, a pressão dos pares é terrível, sobretudo nestas idades. Não é? Onde são idades de inseguranças, onde a nossa personalidade ainda se está a formar. Ainda não sabemos bem, não é? Eu até achava que queria ir por ali, ou até achava... As coisas mais básicas, não é? Eu até achava que esta saia era gira, mas depois chega à escola e o feedback não é esse. Vem logo ali um turbilhão. Então, nós já lidamos de forma diferente, não é? Quando o nosso aparelho psíquico já está mais maturado, não é? A partir dos 20, dos 23... já conseguimos segurar a nossa opinião. Não. Eu estou a remar contra o mundo, estou a remar contra a maré e vou continuar. Não é? Já conseguimos ter a força para sustentar e continuar com a nossa opinião. E depois, então, vem a faculdade, não é? E, bem, eu escolhi Bioquímica e na altura lembro-me de... Estava com uma fezada tão grande, porque as médias no ano anterior, a minha média para entrar, eu queria ir para a FECUL, não é? Para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e estava com uma fezada tão grande, depois fui ver os planos curriculares e aquilo que eu gostava mais a seguir, não é? Tu pões o teu número 1 e o teu número 1 é a tua única opção, e depois, mas tens que preencher mais opções, não é? Então, por buscar consciência pus, e em segundo lugar pus a Universidade da Beira Interior, na Covilhã. O plano curricular parecia mais desafiante do que da Universidade Nova, então pus a Universidade Nova de Lisboa em terceiro, mas isto porquê? Porque pensava que ia estar garantido. Só que as médias de Bioquímica no meu ano subiram drasticamente, então eu não entrei em Lisboa por 3 décimas, ok? E no dia em que eu descobri que ia parar à Covilhã, chorei, baba e rei. Era 1h, lembro-me como se fosse ontem. A minha irmã veio ao pé de mim e tipo, então, o que é que se passa? E os meus pais, o meu pai atarantado, não é? Então, mas o que é que se passa a esta hora? Vem ao pé de mim, eu estou a fazer uma escandaleira na parte de entrada, que é onde está um mini escritório lá de casa, em frente ao computador, a chorar. E o meu pai, então, mas à segunda fase, ou se for preciso, pensa-se numa privada. E eu, não! Foi ali que eu entrei, é ali que eu vou estudar. E fui. Foi a Liliana para Lisboa. Não fui para Lisboa, foi para a Covilhã. Lá vou eu, para a Beira Interior, e pronto, 3 meses depois... já tinha mudado os meus hábitos novamente, ok? Escolhi mal. E aí já foi uma escolha. Foi mesmo uma escolha. Porque aí o grupo já é 50-50. Estás a perceber? Tens as pessoas que estudam e tens as pessoas que passeiam os livros e que estão a estudar para poderem viver a boémia associada à vida académica. Eu podia escolher, não é? Já tinha vivido um bocadinho dos dois mundos, não é? Até ao 9º ano... os estudos na desportiva e depois do 10º até ao 12º os estudos, não é? Com afinco. Então aí eu já tinha liberdade de decisão e escolhi mal. Claramente escolhi mal. Escolhi mal ao ponto da professora Fernanda Domingues. Minha professora de microbiologia adorava aquela senhora. Ai, o respeito que eu tenho pelaquela senhora. Adorava as aulas dela. Me chamar, não disse a mim, perguntou a um colega meu da altura, ao Luís, e foi ele que me disse isto. Ela estava a perguntar por mim, então e a Liliana? E o Luís, a Liliana não, então e aquela que andava sempre contigo, a líder dos baldas? Era assim que ela uma professora na faculdade chamava-me a líder dos baldas. Isto era o quão má eu era na altura, ok? E pronto. O resto... é uma reputação. Mas de facto, hoje em dia, evidentemente, não me arrependo, não é? Mas foi uma altura de péssimas decisões, ok? Foi o meu primeiro contraste com a liberdade, não é? Sem a ausência, sem monitorização parental, não é? Os meus pais estavam em Santa Catarina, a minha irmã mais velha em Lisboa, e a Liliana...
linda, leve e solta na Covilhã, ok? E de facto aproveitei mal a minha liberdade, ok? Sim, aproveitei mal a minha liberdade. Quando com liberdade tu tens uma opção, ok? E com liberdade não há cá influências. A escolha é 100% tua. Sobretudo, se já tens 18 anos, és maior de idade, bem-vindo à fase adulta, agora escolhe que tipo de vida queres viver. E eu escolhi, não é, a diversão. Diversão. Vida louca. Vida louca. Estudar, não é? E os hábitos antigos voltaram. Quando é que se estuda? Quando já só faltam... Quando faltam 2 semanas para a frequência. Começa a estar... Não! Faltam 2 dias para a frequência. Começa a estar... Não! Faltam 10 horas para a frequência. Começa a estar... Sim! Aqui sim. Agora sim. Ok? Habituei-me a fazer tudo em cima do joelho. As primeiras diretas que eu alguma vez fiz foi na faculdade e por causa da minha... As primeiras... a sério? A sério, foi na faculdade. Eu comecei tão cedo. Começaste cedo? Eu não. Eu gostava muito de dormir. Enquanto adolescente eu adorava... Dormir era o meu hobby favorito, ok? Eu gostava mesmo bastante de dormir. Dormir era bué fixe. Então, na faculdade, à conta dos pobres hábitos que tinha, os trabalhos têm que ser entregues, não é? Afinal de contas, é preciso prestar contas, não é? E utilizei a minha liberdade muito mal mesmo. Foi divertido. Fiz amizades para o resto da vida, garantidamente que sim, mas podia ter tido uma vida académica completamente diferente e podia efetivamente ter feito alguma coisa, ter utilizado, não é? Alguma coisa para a minha carreira académica. Afinal de contas, eu quando escolhi este curso, o meu objetivo era fazer investigação. Uhum. E se não estou a fazer investigação no dia de hoje, tenho 100% de consciência hoje que foi única e exclusivamente culpa minha. Não era a matéria que era difícil, não eram os professores que eram exigentes, era eu que era desleixada. Hoje em dia, falo disto abertamente. Se me perguntasses com 22 anos, eu dizia... atribuía a culpa a toda a gente, menos a mim. Mas agora, nu e cru, a pura verdade, my fault. Hoje em dia não me arrependo, porque desbloqueou o resto da minha vida e estou satisfeita com o sítio onde estou hoje. Mas na altura, pronto, depois veio logo a seguir sofri as consequências disso e não demorou muito tempo. Não é? Estávamos em crise em Portugal, no mundo inteiro, não é? 2008 para a frente, isso foi a altura em que eu estava na faculdade. Isso já foi mais no final? Mais no final da faculdade? Já foi mais no final da faculdade. Falaste aí em alguns exemplos de professores, não é? Deixa-me referenciar também... claro, porque tu tens uma história... Sim, vamos ouvir uma história positiva acerca de estar na faculdade. Ok, força. É verdade. É apenas diferente. O caminho que tu tomaste trouxe-te aqui hoje, não é? Independentemente daquilo que tu consideras ter sido mau ou aproveitamento, não, foi necessário. Então, os professores, pronto, como, sei lá, por obra e graça de, sei lá, dos seres que fabricam o universo, não é? As influências e todo aquele meu percurso, logo e esta imagem muito forte que tenho, e que alguns professores perdidos por aí, por Portugal, hão de ter, não é? E alguns deles ainda falo com eles hoje. O facto de os professores na minha vida tiveram um grande papel de influência. Aliás, o papel de professor muitas vezes ainda ouço hoje em algumas realidades, em alguns exemplos, que é subvalorizado, não é? Pensa-se que o papel do professor é educar. Bem, a educação já deveria vir de casa, não é? E aí começamos com a educação. Agradeço muito a educação que os meus pais me deram. Logo desde o início foram eles que sedimentaram os meus valores e que, por exemplo, e que anos mais tarde, não é, com a entrada da faculdade, não permitiram que eu caísse em tentação, ok? Mas tudo vem daí, não é? Tudo vem daí, puxando um bocadinho só atrás, tudo vem daí. Depois tive papéis, tive professores que influenciaram muito a minha vida. O facto de falar com eles, de me ter acesso a visões mais maduras, né, da realidade, ou de pequenos problemas que para nós na adolescência são gigantes.
ter acesso a essa experiência na voz de outra pessoa mais cedo, não é? Quando no ciclo natural será, muitas vezes teríamos que aguardar alguns anos para passar, para saber o que é que eles estão a falar, para saber do que é que se trata. E tive sempre professores que marcaram a minha história. Então, ao ponto mesmo de professores de educação física, eu gostava muito do desporto, não é? Da bola, do futebol e não sei o quê. E então eu tinha professores que já ao ponto de eu fazia amizade de tal forma com alguns professores, mais de educação física numa fase inicial, que entravam professores novos, sei lá, mas tinham estudado todos no mesmo grupo, não é? Eram de Vila Real ou assim, entravam lá e já sabiam, tu aqui és a Cátia, eu já tinha uma reputação em alguns grupos, isso era muito querido. Mas então, eles foram assumindo um papel muito importante na minha vida, como eu gostava de conversar, de me rir, de pessoas mais velhas, e tive professores que foram influenciando. Tive uma professora de português com quem hoje ainda nos falamos. No outro dia me falou porque a filha dela vinha para cá estudar, perguntar-me opiniões ou conselhos acerca de como é que seria aqui, como é que seria por aqui. A professora Hilda, que ela vai chegar a ouvir isto, portanto um beijinho para si, professora Hilda Borges, que moldou a minha vida e de muitas pessoas. Os professores têm um papel muito, 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 muito mesmo importante, modelador enquanto nós somos mais jovens, mesmo. Ou o facto mesmo um professor de educação física, hoje eu não falo com ele, mas ele moldou muitos anos, já quando estava aqui em Coimbra também trocávamos uns e-mails de vez em quando, e que ele começou a puxar o bichinho para a educação física, o professor Rui Ferreira. Vai, Cátia, tu és boa, vai para a educação física, vai, e depois fazes parte também. Ele era selecionador de uma modalidade na altura nacional, vai e depois não sei o quê, ou seja, fazer planos e neste papel da motivação, não é? Porque, como eu dizia, até então eu vivia o dia-a-dia, eu queria divertir-me e se houvesse diversão era fixe, nunca pensei muito no futuro. Mas depois fui tendo estas influências, não é? Então, e amanhã? Pensei amanhã, a vida não acaba hoje. E isso foi muito importante. Na entrada da faculdade, uma coisa curiosa que aconteceu no meu percurso foi que no secundário, bem, como o meu irmão ficou mais tempo no secundário, o Marcelo, o Edgar era mais velho, portanto quando eu estava no secundário ele já estava na faculdade. Mas o Marcelo ficou como não passou logo, não avançou logo de ano, eu apanhei-o e ficamos os três, eu, ele e o Pedro Nuno, que é um grande amigo também, que foi uma grande fonte de influência. Foi aí que eu me deparei que se calhar não era a pessoa sempre mais esperta do grupo, não é? Eu, ok, isto, pronto, para quem gosta de ter razão, e eu na altura gostava muito de ter razão, só porque, pronto, era... Só porque sim. Só porque sim, sempre na metes. E ele foi o meu primeiro grande desafio, o Pedro Nuno, aprender a dar-me com ele, que era o melhor amigo do meu irmão na altura, mas formamos ali um núcleo. O 10º ano, pronto, foi assim mais de adaptação, mas depois para estudar, ele pensava muito e, olha, percebi muita filosofia, muita psicologia à conta das explicações dele e de estudarmos em grupo. E o que é que aconteceu? Ele também veio para Coimbra. Não era a minha primeira opção não foi Coimbra, era Porto, porque nós buscamos o conforto, não é? Buscamos a proximidade. Tinha tias no Porto, as irmãs da minha mãe estavam lá e já teria alguma ajuda, não é? Porque isto de ir para outra cidade, sendo assim num meio mais pequeno, eu nem em Vila Real sei andar bem, quanto mais noutras, não é? Na altura era mais confinada à aldeia. E então, por questões de facilidade, pensava eu, a minha primeira opção era Porto. Bem, vim calhar na minha terceira opção, em Coimbra, e da qual não me arrependo nada, não é? Foi pronto. Novamente, os seres que operam aqui no universo, eles também conjuram a nosso favor, o universo conjura a nosso favor de vez em quando. Ou algumas vezes. E pronto, vim parar a Coimbra. E esse nosso amigo Pedro Nuno, ele também veio estudar o mesmo curso para Coimbra também, ok? Portanto, foi um grande apoio, foi um grande suporte. Ele que já estava habituado. Novamente, ele começou a ser um bom influenciador positivo porque aquilo eram realidades muito distantes da minha. Ele, nas férias, ia para o Algarve trabalhar com o pai. E depois contava as histórias dele. Algarve, aquilo para mim estava a quilómetros de luz. Olha, nunca na minha vida não seria uma realidade
eu com aquela idade ir para fora um verão trabalhar para fora. Comecei a abrir, não é, aqui com estas experiências, começou aqui a abrir os meus horizontes e ele incentivou-nos sempre muito, a mim e ao meu irmão, a irmos para a universidade também, porque 90% da minha turma não ia, não é? Quando perguntavam, aquelas perguntas que fizeram a ti, não é, Liliana, o que é que querem ser? Então, o meu pai é padeiro, eu vou ajudá-lo a vender pão, eu vou, olha, trolha, há aí muita pedra para plantar, para tratar, há muita, não é? Assim, em tom jocoso, mas eram essas ambições, a brincar, revelam-se as verdades, eram essas as ambições, muito poucos queriam mesmo seguir, apesar do incentivo dos professores, não é? Apesar de, mas olha, sim, mas não via, culturalmente não via. É cultural. É cultural. E eu vi que, de facto, a montanha de energia e de força que se uniu à minha volta, e eu sei que eu hoje desconfio, e algumas pessoas que chegarão a ouvir isto, elas saberão do que é que eu estou a falar, mas eu sei que houve uma conjugação qualquer de energias nas minhas costas para eu vir para Coimbra, porque o meu pai não queria, não é? Foi a minha tia-avó, foi o meu professor de moral, que era o padre na minha aldeia, houve ali muita força por trás para esta mentalidade, porque de facto Coimbra era uma realidade muito distante. E então... Era demasiado longe. Era longe, e o teu pai gostava eu de ter era a controle. menina, Assim, o meu pai gostava muito de me proteger. Aliás, lembro-me tão bem. Só para vocês se rirem, lembro-me tão bem. Esta minha professora, assim, também muito defensora das causas e da defesa dos sonhos, que nos alimentava, né? Esta professora Hilda, de português. Uma vez acho que chamou alguns pais, mas pelo menos ficou a falar com o meu. Queria falar, então Então eu lembro perfeitamente, estava eu, o Marcelo, mais alguns colegas da turma e o Pedro Nuno, a assistirmos à discussão, uma conversa que a minha professora de português estava a ter com o meu pai. Então, mas Sr. José, você não quer deixar ir os seus filhos? Eles têm sonhos para cumprir, deixe-os ir para a universidade. Olha que uma pessoa instruída é a melhor coisa que você pode dar aos seus filhos, a instrução, a educação superior e não sei o quê. E o meu pai, né, com aquela segurança toda, com a ideia ele era um visionário também, um empreendedor, né, para o sítio onde estava, alimentava muitos postos de trabalho. Mas eu estou a construir o meu império para que nunca falte trabalho aos meus filhos. Sim. Portanto, a ideia dele. E depois foi aí que eu e Pedro Nuno e o meu irmão que são a olhar uns para os outros e isto veio aqui um cenário, né? Este choque de ideias. E aí é que percebemos a diferença daquilo que pensávamos. E esta professora em particular, porque sempre torcia, e mesmo não estando... Ela foi minha professora 2 anos, acho que foi no 7º e depois no 9º ou no 10º. Mas durante o secundário teve essa influência e conversava, e Cátia, tu vai, e força. E ela tem esta Mas sim, índole. De facto, agora ao ouvir-te falar, reparo que se calhar não tratei bem o tema da forma que deveria ter tratado. Não é? Porque estamos a falar... Eu falei das coisas de uma forma vaga. Eu tive professores que também me influenciaram, mas acima de tudo tive amigos, não é? Que era a minha atenção. Então ela era voltada para pessoas. Então vamos só para te dar uma noção aqui de alguns nomes. Primeiro, minha primeira grande influência, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó e a minha madrinha e o meu padrinho. No meio de uma aldeia, eu tive uma... Não é no meio de uma aldeia, de uma terra pequena, onde a maior parte dos meus colegas ficavam em casa e iam ajudar os pais. Eu tive uma infância muito privilegiada. Tinha uma madrinha, minha tia Lúcia, sócia do Círculo Leitor já antes de eu nascer, com a casa repleta de livros, que me obrigava a ler no final do almoço, que me ensinou a jogar xadrez, que cultivava muito isso. Depois tenho o irmão dela, são os 2 solteirões, os meus tios, são os 2 irmãos. Ela é a irmã mais velha, a minha tia Lúcia, e o meu tio Zé Paulo é o irmão mais novo. E o meu tio Zé, muito voltado para as artes. Pintava quadros muito bonitos. Eu gostava muito de o ver, e às vezes para o sótão, que era onde ele trabalhava, da casa da minha avó, para ele me ensinar a pintar. Portanto, para o meio onde eu estava inserida, tive uma infância muito enriquecida em termos de cultura. Não era
não era um meio muito adequado a isso. Pois o meu pai com a capacidade de trabalho, com a mentalidade empreendedora, e a minha mãe com uma capacidade de amar o próximo acima da média. O próximo, pronto, vá. Os que ela gostava. Okay? Quando Afinal gostava, de contas, gostava muito. exatamente. Afinal de contas, estamos numa aldeia também. Depois. A minha mãe é uma pessoa muito divertida. E a minha avó também, com uma capacidade... A minha avó a palavra-chave é tolerância, ok? E essas pessoas todas fizeram uma base da minha personalidade. E depois, colegas na escola. Olha, ainda ontem estava a falar com a Tatiana lá em cima na minha sala e dei os parabéns a uma amiga minha, que faz anos no dia de Camões, da escolinha. A Jéssica Ribeiro. Jéssica Ribeiro, Ana Costa e a Catarina Ferreira, estas duas últimas, aliás, elas as três vieram estudar comigo para Caldas da Rainha também e jogávamos todas handball, estávamos todas na equipa de handball e elas tinham as três uma coisa em comum, eram todas extremamente bondosas, eram pessoas boas pessoas, bondosas, aquilo que tu estavas a dizer, sabes, de as coleguinhas, intrigas e namoricos demasiado cedo. Bem, elas as três tinham isso em comum comigo, que não era a amizade que tínhamos umas pelas outras era mais importante do que essas coisas, e são pessoas que apesar de hoje em dia termos perdido contacto, que eu prezo muito e que moldaram essa personalidade que eu tenho, não é? São pessoas bondosas, muito bondosas, então tive muita sorte em estas pessoas aparecerem na minha vida. Depois quando estava já no secundário conheci outras pessoas, mas ressalvo duas muito, muito impactantes, aliás 3, o Pedro, a Adriana Gomes e o João Ricardo. Estes 3, o Pedro pela cultura que ele tinha, sobretudo em termos de história da guerra. A família dele tinha background militar e ele sabia de tantas coisas. Não, mas em termos de estratégia militar, verdadeiros debates. A aula que estava a acontecer, o tópico se calhar não era aquele, não é? Os verdadeiros debates acerca disso, é uma pessoa muito interessante. Estou aqui em Coimbra também. E o João Ricardo também. A Adriana Gomes, pela capacidade de trabalho e ética, e acima de tudo, que ela era muito bondosa e muito tolerante comigo. E apesar de eu não gostar tanto de estudar, era muito bondosa comigo. Aceitava as minhas loucuras, macaquices e extravagâncias, e gostava de mim tal e qual como eu era. Então foi uma pessoa, eu tinha planeado a minha carreira em Lisboa, era uma carreira a duas, ok? Era uma carreira a duas, era com ela, e super boa pessoa também. E depois tinha o João Ricardo, eu acho que nunca conheci, sabes? Tu passas por estas pessoas na vida e elas moldam-te mesmo sem saber, não é? Tenho certeza, claro. Duvido que eles vão ouvir isto, mas se ouvirem... Qualquer pessoa que conheça o João Ricardo e que tenha estado naquela turma sabe disto. E todos nós já conhecemos alguma destas pessoas na vida, que tem 15 anos, mas parece que é habitado por um sábio, não é? Aquelas pessoas que têm 15, 16, 17 anos, mas parece que quem mora lá dentro é um sábio, um ancião de 80 anos, e ele dizia coisas... Genial. Vê lá, eu queria seguir investigação e nada apontava e ele olhava para mim, era meu colega de carteira em algumas aulas, e virava-se para mim: não te imagina fazer nada disso, eu imagino-te a seguires uma carreira enquanto empresária, e quem diria, não é? Muito antes de tudo isto acontecer e tudo aquilo que eu dizia era que queria fazer investigação e queria ciência. Ele por acaso também veio estar para aqui para Coimbra, e também tirou Bioquímica. Se algum de vocês ouvir isto, muito obrigada por terem partilhado a vida comigo, pelo menos nessa fase, e vocês são pessoas brutais. E depois... É um podcast para os conhecimentos. Sim, para dar conhecimento. Quem nos moldou. E depois tive um professor, e já te falei dele, o meu professor de Psicologia 12º ano, professor António Ferreira. O homem tinha dado aulas na faculdade, mas depois teve, sei lá, aquilo que nós chamamos hoje em dia de burnout e não é? Decidiu ter uma vida mais calma e foi lecionar para o secundário. Um poço de cultura. Olha, tantos livros que eu li, O Perfume de Patrick Suskind, olha aquele livro que tu me ofereceste, A Insustentável Leveza do Ser. Tudo foram livros que eu consumi única e exclusivamente recomendados por esse professor, que ele foi professor de filosofia no 11º ano, e como gostámos tanto dele, todos escolhemos psicologia, que era opcional, não é? No 12º para a turma desse professor. Ele era muito exigente.
a outra turma que ele tinha deixaram todos para exame e nós mantivemos a turma intacta, não é? Olha, não é? A vontade de estudar e de adquirir conhecimento que aquela turma tinha, na realidade só por gostarmos mesmo muito do professor e por toda a cultura que ele emanava. Então ressalvo sempre esse professor, o professor António Ferreira, na Escola Secundária Raul Proença, em Caldas da Rainha, excelente professor. E depois, na faculdade, esta professora, a professora Fernanda Domingos, adorava a senhora, garantidamente que sim. Olha, e depois no mestrado em Engenharia Alimentar, professor de Economia, que eu não me lembro dele, nunca pensei, nós tínhamos Economia da Cadeira Alimentar, que eu depois tirei outro mestrado em Lisboa, Engenharia Alimentar, e esse professor eu nunca na vida pensei que me interessasse por Economia, mas um senhor velhinho, daqueles que ainda levavam uma cana para as aulas, para apontar para o quadro, brilhante, adorava as aulas do senhor. Tive bons professores também tive boas influências, mas tu tens professores de uma forma diferente, tens professores que ainda hoje, e eu vejo isso pela tua relação com a Margarida, não é? Que são verdadeiros amigos. Isso é admirável, porque não há muitos estudantes a fazerem isso. Não, aliás, pronto, acho que fugi da norma em alguns aspectos e em outros bem acima da norma, do que é dito normal. De facto, a minha vida, depois entrando na faculdade, no primeiro ano, falando do grupo, eu já chego lá a essa parte, que aconteceu no terceiro ano do curso de Psicologia, mas só para verem, não é? Continuamos a falar aqui do tema de influência. Eu lembro perfeitamente, o primeiro ano foi um ano, pronto, foi desafiante, não é? Por mais questões familiares, porque eu estava a fazer, não é? Um bocadinho um forcing, porque queria mesmo vir para Coimbra e pronto, e tive que lidar com alguma pressão de adaptação por parte do meu pai ou da família, porque de facto não era essa a vontade deles. Mas foi um ano exigente e foi um ano de adaptação. Acho que foi o ano inteiro de adaptação. E nesse ano de adaptação o meu círculo de amigos também mudou para aí umas 3 vezes. Portanto, foi um ano de experimentação, não é? De ver onde é que eu me encaixava, ver onde é que... e novamente aqui, e lembro perfeitamente de pensar, ter estas reflexões para mim, que é: sim, eu quero ser aceito por um grupo, eu quero estar, porque isto é uma coisa que vem, nossa, é uma necessidade básica, a necessidade de pertença. A nossa tribo, claro que sim. A necessidade de pertença é uma necessidade. Somos um ser social, não é? Exatamente. Então, foi um ano de busca, que é, não é? Sei lá, éramos, primeiro ano de Psicologia, éramos 150 ou 160, portanto há muitos, não é? Tu vês muita coisa. E no meu caso, pronto, não vindo de um meio assim maior ou de grande convívio, tinha um grupo muito restrito, e era mesmo, o grupo da faculdade tinha 2 ou 3, mas depois éramos nós 3, era eu, o Marcelo e o Pedro Nuno. Nós dizíamos este lema, para nos motivarmos quando estávamos a estar para os exames, era: nós 3 contra o mundo. E íamos vingar para onde quer que fôssemos. Então pronto. E de facto foi um choque muito grande desta realidade. Eu lembro perfeitamente e aqui faço este paralelismo, que é: os meus pais educaram muito bem, sim, foram um bocadinho austeros, mas os meus valores ficaram de tal forma sedimentados que eu consegui, por mais do que uma vez, abandonar de determinado grupo de influência, porque sabia que não era aquilo que eu queria, e enfrentar publicamente, não é? O facto de não ser aceite por pessoas, não é? Ou de não me integrar, ou seja, de recusar e de ser recusada, não é? E no primeiro ano de faculdade, que é onde tu tens que encontrar, não é? A tua tribo, a tua crew, e isto é desafiante, é muito difícil no ano de adaptação, com pressões familiares também, mas aqui andar nessa busca incessante, que eu acho que só encontrei verdadeiramente mais ou menos no terceiro ano. Ou seja, no primeiro ano são aqueles colegas que tu vais encontrando, não é? O Pedro Nuno sempre fez parte. Se pudéssemos estar em todos os grupos de trabalho, lá estávamos nós, porque já não é? Podíamos contar um com o outro. E ele sempre muito reflexivo e muito culto também para a idade. No terceiro ano, como houve uma cisão, não é? No terceiro ano o curso é comum, de Psicologia, mas depois é a altura de escolhermos especialidades, não é? Forense, educacional, dentro da clínica há áreas de especialização, e então e foi aí que eu tomei conhecimento de outras pessoas,
não é? Porque depois já não tínhamos as aulas todas em comum e também também de outros motivos, não é? No segundo ano eu fui para as Mondeguinas, não é? Que foi também aqui um grupo que moldou muito a minha vivência em Coimbra. Foi através deste grupo que eu posso dizer que vivi muito bem a vida académica e o espírito académico em Coimbra. Portanto, as Mondeguinas também fizeram parte da minha influência e desta envolvência no associativismo começou por aí. Esta foi a primeira porta de entrada que mantive durante quase até ao final do ano. Depois fui conhecendo outras pessoas e fui conhecendo outras influências. Uma delas, obviamente, é a Margarida Lima. A primeira vez que a vi foi numa exposição qualquer, ali no edifício, uma exposição teórica, num congresso ali na reitoria, e tive, não é, alguma coisa despertou aqui em mim, é isto que eu quero. E era sobre a cercadária, sobre a idade avançada, eu finalmente, não é, porque eu andei um bocadinho sempre perdida, eu vim para a faculdade, não sabia, não tinha a certeza que era eu gostava de psicologia, mas não se tinha a certeza que era aquilo, não tinha. Era a psicologia e o desporto, era aquela influência do professor Rui Ferreira, vai para o desporto, vai para o desporto, mas depois... A mente e o corpo. Exatamente. Então, e comecei a seguir mais de perto e a definir então, ok, quero estudar para isto, quero olhar para as médias desta vez, que é para quando chegar ao terceiro ano, e de facto, olha lá, consegui. Acho que também tive a ajuda do Universo, novamente. Acho que o Universo é muito meu amigo. Gostamos todos de pensar um bocadinho assim, não é? Que somos especiais. Eu acho que sou, pelas pessoas que tenho na minha vida também. Por isso, era na altura das várias especializações. Os alunos têm que ter todos um cabimento. Eles têm que caber em alguma das especialidades. Claro, se tu pudesses escolher, tanto melhor, não é? Uhum. E, de facto, a sub-área de especialização com menos vagas era aquela que eu queria, que só tinha 8 vagas, não é? Nos 100 e tais, só tinha 8. Então lá consegui. E depois, na altura de escolher a orientadora, a Margarida só podia, não sei, aceitar uma, ou não sei se 2, talvez. Pronto, também lá consegui, no meio, não é? Dos 8, que tinham que se subdividir. Então... E a Margarida passou a fazer parte do meu grupo de influência de forma mais direta, não é? Nas aulas, mas também depois fora das aulas. Com esta minha coisa, não é? De querer saber mais quando as pessoas me interessam, professores, de ir ter e de procurar não ter vergonha e de ir. E depois começamos a ver que gostamos e de ver a relação que ela tinha com... Ela de facto era diferente, não é? Tu não vês pessoas a fazer o pino numa aula universitária, não é? Então, sim... Então, sim, aquilo chama a atenção. De facto, bem, de onde é que saiu esta pessoa? Eu quero conhecê-la, de facto, porque isto... sim, é diferente, é fixe, ninguém está à espera. Vai muita gente estar a julgar pelo lado oposto, mas não, da minha parte cativou a minha atenção. Então, sim, desta forma criativa e desta forma de estar na vida que é muito característica dela. E pronto, e depois também, por saber que era ela que dirigia o grupo de expressão dramática da Faculdade de Psicologia, os Interdito, do qual também fiz parte. E então passamos a conviver de forma regular. Muito regular. E hoje em dia é das melhores amigas que eu tenho. E continua a fazer parte sempre do meu grupo de influência. Bem, eu posso dizer que das primeiras vezes que comi comida vegetariana foi com a Margarida. A primeira vez que fui fazer yoga foi com a Margarida. A primeira vez que experimentei meditação foi com a Margarida. Portanto, coisas que hoje são ditas como normais, mas que há uns anos atrás isto era tudo muito esquisito. E olha, venho de trás dos montes, eu gosto de comer as vaquinhas saudáveis que andam lá, não é? Nas serras, são tão boas. Uma refeição sem carne, não é? Até o meu pai, quando eu lhe disse que tinha experimentado uma refeição, o quê? Esses ares de Coimbra andam-te a fazer mal. Então sim, então não posso dizer. E depois, através da Margarida, eu posso dizer que a Margarida foi uma porta de entrada para um grande wow effect em várias áreas da minha vida. Na alimentação, na maneira de estar, na maneira como pensar a vida, pensar em soluções, o estar ok, o estar a aceitar as coisas, não é? A aceitação. E de facto é das pessoas mais bondosas que conheço também. E reconheci-lhe isso logo desde o início, dar oportunidade a todos, dar oportunidade a quem... toda a gente merece uma oportunidade, não é? Independentemente de são como as pessoas possa que parecer. ficam, não é? São as pessoas que ficam. Quando nós pensamos... Agora, não é? Agora que estamos a falar nisso,
estou a olhar para o passado e de facto as pessoas que ficam gravadas na memória foram as pessoas mais bondosas que eu tive. Ou seja, amizades que vão e vêm, toda a gente tem, mas pessoas que realmente te marcam foram as pessoas que foram bondosas contigo. Eu da faculdade, na altura, se me perguntasses quando eu estava na faculdade, tenho 20 amigos. Tenho 20 pessoas com as quais saio à noite. Pergunta-me agora acerca das amizades da faculdade. Tenho 3. Eram os 3 rapazes que dividiam casa comigo. Ricardo Eiras, o Marco e o Luís Rocha, que são, não é, que foi a amizade que ficou, e foram pessoas que sempre me aceitaram e zelaram por mim. Nem sempre concordavam, também é importante, nem sempre concordavam com tudo aquilo que eu estava a fazer, e é aí que tu sabes que é mesmo um amigo, não é? Que não está te diz só aquilo que tu queres ouvir. Exatamente, Só não te porque diz sim, aquilo sim. que tu queres ouvir, diz-te aquilo que é necessário, aquilo que é melhor para ti. E temos muitas pessoas que às vezes não é só por dá menos trabalho dizer sim, tens razão, do que ir contra e iniciar uma discussão. Sim, é mesmo isso, já podemos ir sair, ou pede mais uma rodada, estás a perceber? Então sim, acho que são as pessoas as pessoas que ficam na nossa memória são os bondosos, os tolerantes, aqueles que nos aceitam como somos. É verdade. A verdadeira magia deste efeito, ou deste fenómeno, é tu sabes que vais estar bem só porque vais estar ao pé daquela pessoa, não é? Então, tu sabes que vais estar bem e esse é o nosso propósito, não é? Vem tudo aquilo vem novamente com as nossas necessidades mais básicas, ou aquilo que nós não queremos, né? Não queremos sofrer, não queremos ter sofrimento na nossa vida, então se pudermos estar sempre Claro que sim. em êxtase, é espetacular. E com isso agora na cabeça, vou passar à minha próxima pergunta, que é... têm agora um cuidado especial, se calhar, com as pessoas que mantêm no vosso círculo, não é? Garantidamente sim. Queres começar tu ou começo eu? Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente com as pessoas que deixo estar à minha volta. Já antes era por questões de personalidade, eu não me dava a conhecer a qualquer um, era muito exigente com os meus amigos. E pronto, na minha cabeça, nas minhas regras, não, os amigos têm deveres, ok? Os amigos têm deveres. Se és amigo, se faz parte deste ciclo, és dever, ok? Deves cuidar enquanto efeito de rede, não é? Cuidador, porque de facto quando precisamos de alguma coisa precisamos da nossa rede. Quando não estamos tão bem precisamos da nossa rede e a nossa rede tem que querer saber de nós. E pronto, isto é um cuidado mútuo, ok? Então, mas isto sou eu, é a maneira como eu penso a verdadeira amizade. Relativamente às pessoas que eu deixo permanecer na minha vida, não é? Ou que não são necessariamente amigos, mas o tempo que lhes dedico. Ai sim, tenho muito pouca tolerância para pessoas tóxicas ou para... Cada vez mais. Já senti que tinha isto, já sentia um bocadinho isto há uns anos atrás, ainda na faculdade. Mas agora, e depois de ter entrado para a IUP e de ter juntado este negócio com esta filosofia, com esta mentalidade, a muito mais. E sim, e se agora neste papel nós somos alimentadores, não é? De vontades, somos cuidadores, não é? Num papel mais corporativo também, mas não só, não se extingue aí. Eu tenho que manter na minha rede pessoas que sabem mais do que eu ou que me conseguem dar luzes quando eu não consigo ser autossuficiente. Então eu tenho um cuidado especial com isso, com aquilo que vejo na internet, com as pessoas que tenho à minha volta e com os conselheiros que tenho, quando de facto preciso. Pronto, uma delas está aqui à minha frente, não é? Que sempre minha referência desde sempre no negócio. Vice-versa. Mas supra-sumo aqui da Yupi, sempre havia assim desde que entrei aqui. Mas quando preciso de alguma coisa para além dela, eu tenho que ter na minha rede e tenho cuidado em manter pessoas. Uma delas é a Margarida, mesmo acerca de outras realidades. E depois sobre coisas que vou vendo na internet ou livros que leio. Mesmo é uma escolha. Até isso é um ponto muito, muito importante que ela está a falar. Até porque isso hoje em dia está-se a ver o poder que as redes sociais têm na influência, não é? Nós acreditamos, não é? E quando falámos em Power of Six, não é? O poder dos 6, ou seja, das 6 pessoas com as quais tu mais te dás, influenciam
a forma como tu perspectivas a vida, as tuas tomadas de decisões, os comportamentos que vais ter. Há pessoas que dizem que são 6, outras é power of 5, não é? Varia, consoante o autor, varia o número de pessoas. Mas as escolhas que nós fazemos online, isso é uma coisa que ainda... Que já começa a ser falada, mas que ainda não é abertamente, amplamente falada. E eu acho que é muito importante, é que aquilo que a gente escolhe ver online, e cada vez mais as pessoas passam um tempo diário assustador na vida digital, as escolhas o conteúdo que tu escolhes ver vai influenciar grandemente o comportamento que tu vais ter, as tuas perspectivas de vida. Se eu for comparar o meu mural do Facebook, ou o feed, aquilo que aparece no meu feed de notícias, ou as escolhas preferenciais que eu tenho no meu YouTube, não é? Tenho certeza que são completamente diferentes de, uma pessoa, das da Tatiana, das da Kátia. Mas o conteúdo que nós vemos, e já que passamos tanto tempo online, tem que ser contemplado também na rede de influência. Okay? E nós vimos isto, por exemplo, quando é... Pronto, isto não é coisas à parte, mas de que as mexidas no Facebook, ou as campanhas no Facebook, desvirtuaram as últimas eleições americanas, não é? E que justificam a eleição do Trump. Ora, aí está. Isso é uma clara evidência da influência, do poder de influência que tem a escolha de conteúdo que nós vimos. E depois são algoritmos que não são inteligentes. Se tu olhas, e até podes não gostar, não é? E estás a olhar porque não estás a gostar, porque achas que é negativo. Só porque tu paraste mais tempo a olhar para aquilo, o algoritmo vai-te dar mais daquilo para ver. E uma coisa que até pode ser pequena, tu vais achar que é o mundo inteiro a partilhar daquela opinião. E isso vai ter uma influência no comportamento que vais ter a seguir. Portanto, bem apontado, Cátia, as escolhas online. Sim, já agora à parte, essas personalidades online, principalmente as mais novas, são mesmo chamados influencers, não é? Porque, o próprio nome diz tudo. O nome diz tudo, exatamente. A pista está no nome. A nova profissão, não é? O influencer, sim. Quando nós nascemos não havia essa profissão. Mas é uma profissão para ser levada a sério. Olha o poder que ela tem, o poder de influência. Mas acho que cada vez mais deveria ser de maior responsabilidade de quem faz, claro, porque é de fácil acesso, não é? De fácil consumo. Hoje temos a internet na ponta do dedo e está acessível a todos, não é? Exatamente. Então pode ser perigoso também. Claro. Como tudo. Não existe... Eu digo isso muito, não é? Que não existem decisões que só têm prós. Todas as decisões têm prós e contras. E yin e yang, positivo, negativo. Claro. Lá está. Existe. Matéria, antimatéria. Vai sempre existir os dois lados. Massificar o conhecimento é bom. Mas o lado negativo das redes sociais também acho que é evidente, não é? Sobretudo no impacto da saúde mental. Mas isso fica para outros tópicos. Aquilo que tu perguntaste foi, ok, escolhes bem as pessoas que tens na tua vida. E podem dar exemplos de pessoas mesmo. Posso? Sim, claro que sim. Vou e até te digo. Isto foi uma coisa, ao contrário da Kátia, que sempre teve este cuidado, e se calhar por ter tido este cuidado, teve menos turbulências na vida do que aquelas que eu tive. Ou digo eu, não é? Pelo menos de consequências negativas de coisas feitas por ti. Entenda-se, ok? Não estou a falar de dificuldades que vêm do meio ambiente, estou a falar das dificuldades que somos nós próprios a criar para nós. É dessas que eu estou... O facto de, durante muito tempo, eu encarar, não é? Reparem que eu, quando era pequenina, como tinha pouco tempo com os meus pais, eu ia buscar... todo o foco do meu amor vinha do componente da amizade, não é? E de eu acreditar e passar grande parte da minha vida a acreditar que toda a gente é boa e bem intencionada, fez-me, durante muito tempo, estar desatenta ao poder da influência. E eu era uma pessoa facilmente influenciável, e até há bem pouco tempo. Estamos a falar que eu só tomei consciência disto já com 30 anos, ok? Tenho agora 35, portanto isto é uma coisa muito recente. Há pouco tempo eu comecei a fazer isto,
Ou seja, resguardar mais e só deixar entrar para o meu campo de influência ou para uma rede mais próxima de mim pessoas que efetivamente são tendencialmente positivas, que falam de ideias e que não falam de outras pessoas, não é? Pessoas que tomam escolhas que são próximas às minhas escolhas e que vão ao encontro do tipo de vida que eu quero viver. E posso dizer que foi a partir daí que a minha vida se endireitou e começou a ser mais estável. Enquanto deixei que qualquer pessoa fizesse parte do meu círculo de influências, era muito volátil. Picos de sucesso e picos de insucesso. E eu não percebia de onde é que vinha. E de facto o poder que as pessoas têm, o poder que o social tem em nós e nem toda a gente contempla. Quando eu comecei a cortar pessoas negativas da minha vida, a vida endireitou-se. Hoje em dia é muito mais fácil ter fazer a gestão emocional agora. É muito no fim de fazer isto, de selecionar melhor as pessoas que tenho à minha volta, é fácil. E se fosse viajar aqui há 5 ou 6 anos atrás, onde eu não o fazia, não é? Nós trabalhamos, eu na altura já trabalhava, não é? Já estava nesta área, trabalhava com muitas pessoas, é um fluxo gigante de pessoas a irem ao teu encontro numa base diária. Se tu não fazes esta gestão, fazer gestão emocional há 5 ou 6 anos atrás era uma coisa que eu acreditava ser impossível e hoje em dia é uma coisa que eu vejo que é fácil. Basta tu escolheres bem o teu núcleo, ok? Ou seja, tenho mais saúde mental, mais felicidade na minha vida por escolher bem a minha tribo e por compreender que eu continuo a acreditar, até aos dias de hoje, ela já está a rir, mas que não existem pessoas más. Mas existem pessoas com vidas diferentes, estás a perceber? E com opções de vidas diferentes. E o meu pai sempre me disse, Liliana, amigo não empata amigo. Mas eu deixava para agradar a outras pessoas, eu deixava que o meu amigo me empatasse. As minhas escolhas de vida tinham que ir ao encontro das escolhas de vida daquelas pessoas. E nem Eras sempre... mais altruísta que egoísta. Sempre foi. Repara, se eu, já enquanto criança, isso mudou completamente a minha personalidade e foi logo no início. Se eu ia buscar fonte de felicidade e reconhecimento social, a fazer bem pelas outras pessoas, a dar conselhos, a levar os meus brinquedos, vi-se logo, os meus brinquedos, estava sempre tudo na escola. Por mais que os meus pais me dessem, parece que desaparecia sempre tudo. Que eu levava para brincar com os meus colegas. Material escolar. Emprestava tudo, depois não tinha nada. Depois levava, claro. Não é? Não tratas nada bem. E é verdade, estás a ser. Sempre tive um desinteresse genuíno de posses minhas. Se é meu, é do meu amigo. Não havia aqui uma divisão. Ou seja, nunca é nada meu. A Liliana é nosso, estás a perceber? Tudo o que é da Liliana é tudo automaticamente nosso. E evidentemente isso depois na fase adulta teve consequências muito negativas para mim, tive que mudar um bocadinho essa mentalidade. Mantenho-a para as pessoas que fazem parte da tribo, não é? Do meu círculo mais próximo, e hoje em dia faço com uma leveza de espírito, mas faço com critério. Aprendeste a dizer não. Exatamente, faço isso com critério e na altura que não fazia. fazia. É importante como dizer sim. Exatamente, aprendi a dizer não e olha que era uma coisa que me custava muito porque, lá está, como eu ia muito, e era esse tipo de pessoa, ia buscar validação, valor próprio no reconhecimento que o outro me dava. Então, olha, e não é, então, isto é a receita para o desastre, mete isto tudo dentro de um pote, não é? Não é meu, é nosso. Tenho uma necessidade muito grande de agradar ao outro e de ir buscar, e o meu reconhecimento próprio vem da validação que o outro me dá. Pronto, então toma lá, a minha conta bancária não é minha, é nossa. As minhas posses não são minhas, são nossas. Dependias dos outros, claro nesse sentido. Sim, e evidentemente se há pessoas mais oportunistas a cruzarem-se contigo, és um alvo fácil. E eu era um alvo tão fácil. Oh, tão fácil. Era mesmo fácil, ok? Mas pronto, tive que aprender. E hoje em dia exibo as cicatrizes que trago desse campo, exibo-as com orgulho. Foi uma aprendizagem necessária. Se tivesse avançado mais ainda na vida com esse comportamento, ia ser bem pior. Portanto, ainda bem que aconteceu, como tu disseste na reunião matinal de segunda-feira, amar os nossos problemas, não é? A mentalidade do amor fati, eu hoje em dia consigo compreender o poder que isso tem. Mas sim, hoje em dia escolho muito bem as pessoas que vêm para o pé de mim. Não me importa, não é preciso que toda a gente concorde connosco. Não precisamos. Não.
Toda a gente tem a sua O tribo. mundo tem espaço para todos. Então, o mundo tem espaço para todos. E muitos dos erros que as pessoas cometem é achar que só porque discorda de mim ou tem uma visão diferente, automaticamente é inimigo. Sabes aquela mentalidade Ou és contra mim, ou és a favor, ou és Ou contra. estás comigo ou não. Sim, ou estás sim. comigo ou contra mim. Sim. Que não há um meio termo. Há Há vários. Há montes de meio termos por lá pelo meio. Há uma infinidade deles. Uma pessoa pode ter escolhas de vida diferentes e é tudo ok. E não temos que ser inimigos e não tem que ser assim. Esta mentalidade encontra a tua tribo, mas as tribos não têm que estar em guerra, não é? Porque todas as tribos têm o seu lugar no mundo e têm o seu papel. É um ecossistema que, por estar num equilíbrio tão perfeito, é que permite a sobrevivência de todos os microssistemas dentro do sistema maior. E eu partilho dessa visão hoje em dia. Se calhar há uns anos atrás, lá está, os haters incomodavam-me imenso. Hoje em dia já não me incomodam. Lá está a yin e yang, está tudo em equilíbrio. É tão importante pessoas a gostarem como pessoas a detestarem, porque é no teu crítico que tu vais ver os aspectos a melhorar. E é no teu crítico que tu vais ver a verdade, é no teu crítico que tu vais ver outras opções de comportamento a considerares e que deves considerar para garantir que a tua decisão ou que a escolha que estás a fazer naquele momento é acertada. E se é acertada para ti, ficas logo automaticamente ok com... Ainda bem que há outras opções, ainda bem que há pessoas que discordam. E durante quanto tempo da minha vida, passei grande parte da minha vida a pensar de uma forma diferente, em que tínhamos que agradar a gregos e a troianos. Sim. E não temos. É uma missão em glória. É uma missão em glória. Mas, sim, eu acho que muitas pessoas se vão identificar. Enquanto não aprendermos a que não é assim, não é? É um bocadinho societal, é um bocadinho... De onde é que vêm os hábitos que nós temos, não é? Por imitação, logo quando somos crianças, não é? Quando é uma coisa cultural e depois do círculo de influência próximo e depois, não é? Do efeito manada, e é muito difícil remar contra a maré. Sim. Muito difícil. E esta coisa, não é? De nos sentirmos... Eu tenho que me integrar em alguma. Pois, porque não queremos nunca ficar sozinhos, não é? Não queremos. Não queremos. Isso é um dos medos, isso é um dos maiores medos. Há 5 ou 6 medos que são partilhados por todos os humanos em comum e esse é um deles. O medo de ficar sozinho. E olha, foi na solitude, numa fase mais solitária da minha vida, e foi numa fase em ausência de Power of Six, não é? Ou pelo menos de pessoas que estavam na mesma fase que eu. Quando fiquei sozinha que descobri... o poder da Yuppie, estás a perceber? Foi na altura em que me voltei para a equipa e que descobri o poder que tem tu criares o teu próprio Power of Six, estás a perceber? Escolheres, não te sujeitares, não é? Amigos são família que nós escolhemos. A família, pronto, é o que é. Mas a partir daí, sobretudo quando chegas à fase adulta, tu literalmente tens o poder de escolher. Então escolhe... Ao escolheres as pessoas com as quais tu te vais rodear, eu sou uma firme crente de que estás a escolher a tua vida. Por isso é que é ok haver tantas tribos e é tão importante teres fãs como haters, ok? Para que haja diversidade e para que haja lugar no mundo para todos os seres humanos e para todos os gostos, ok? Acredito muito nisso. Aceitação. Acredito muito é uma nisso. grande palavra. Pronto, acho que... Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa aqui a este tópico. Se quiseres continuar o dia todo aqui em conversa, podemos. Este tópico não esgota. Pois, realmente, não gosto. Mas podemos terminar nesta nota porque acho que isto é importante, evidentemente, não só para os colaboradores na Yuppie, para os nossos outros 2 seguidores. Que vão... São mais que 2. Já são 10 que vão ouvir isto. Mas é mesmo. Escolhe a tua rede de influências e escolhes a tua vida, ok? Eu descobri este conceito quando o meu pai me falou do canal do Panamá. Antes de se meter é um bom exemplo. Antes de se meter no negócio do calçado, o meu pai era marinheiro da Marinha Mercante. E quando tenta explicar a uma criança que o oceano tem um desnível. Porquê? Então, tu pões água num copo e a água está nivelada, não é? Está tudo, se metesse um nível lá em cima, não é? A água fica nivelada.
no dia em que o meu pai me disse que o Oceano Pacífico é mais alto do que o Oceano Atlântico, o meu cérebro explodiu. Não, imagina alguém a contar isto a uma criança. Eu, não é? Estou a ver? E vou mesmo buscar. Eu lembro-me de ir buscar um copo. O meu pai começou-se a rir. Meti um copo à frente dele, verti água lá para dentro e a água fica nivelada. E eu, pai, explica-me isto, não é? Como é que um oceano está mais alto do que outro? Mas ele explicou-me, pois, para placas tectónicas e velocidade e física lá pelo meio, Polo Sul, Polo Norte e aquilo. Pronto, lá conseguiu, se eu fiquei inteiramente esclarecida. Até aos dias de hoje me faz confusão, por isso não. Mas o que ele me explicou a seguir foi do Canal do Panamá, não é? E como ele gostava de estar lá porque era um projeto de engenharia brilhante. Que é um sistema de escadas, não é? O barco entra, fecham as comportas, enche-se de água até o barco subir nível e passar para o próximo nível de água. É como se fossem escadas, mas com água, não é? Com sistemas de comportas para a água ir enchendo, não é? É a água a subir pelas comportas que transporta o navio para outro nível. Eu encaro isto como a evolução que eu fiz na vida, as minhas escadas, a minha água a entrar por baixo do navio, entenda-se, o navio sou eu e a água à volta a propulsão. Sim. Isto é uma palavra. Sim. É. E é esta a palavra correta. Sim. A propulsionar-me, impulsionar-me. É mais fácil dizer impulsionar-me, vou seguir com esta, está bem? A impulsionar-me para cima são as pessoas que me rodeiam. Às vezes impulsionaram para cima. Às vezes puxaram para baixo. Mas são a força motriz. São as pessoas. Então, para quem ouvir isto, quero que retenham, se é para reter alguma coisa desta conversa toda, que se retenha isto. Que é a água. Esta água são as pessoas que te impulsionam ou que te empurram para baixo. Portanto, há poucas coisas na vida tão importantes como escolheres quem é que está à tua volta e quem é que te pode influenciar. Nem sempre podemos escolher quem é que está à nossa volta. Mas podemos escolher quem é que nos influencia. E ao fazermos isso, de forma a escolhermos pessoas que nos impulsionam, que nos puxam para cima, e quais é que são essas pessoas? São as pessoas que lutam por ti, são as pessoas que te aceitam tal e qual como tu és, são as pessoas que dão conselhos, são as pessoas que te dizem aquilo que os outros não têm coragem para te dizer, não é? Cuidado com aquelas pessoas que só te dão elogios, muito cuidado, porque isso é o fácil, ok? E um verdadeiro amigo e um verdadeiro mentor muitas das vezes vai dizer coisas que te desafiam e é nesse desafio que está a tua transformação e que está o teu próximo passo de vida, pelo menos no sentido evolutivo. E as pessoas que te puxam para baixo, isso é toxicidade. E uma coisa é tu não poderes... Imagina que é uma pessoa da minha família, não é? Evidentemente, eu não tenho controle sobre se está à minha volta ou não, mas tenho controle se me influencia ou não. E há pessoas que não conseguem fazer esta decisão. Que eu sou obrigada a conviver com estas pessoas. Ok? E acontece com muito boa gente. Mas não és obrigada a deixar-te influenciar por elas. E isso já há livre-arbítrio em tudo aquilo que a gente faz na vida. Porque dentro da nossa cabeça só habita uma pessoa. É morador único, não é? E somos nós próprios. Então lembra-te, se podemos terminar com alguma coisa, lembrem-se deste exemplo do Canal do Panamá. E para toda a gente que ouviu isto e que ficou, what? Os oceanos não estão à mesma altura. Eu sei. É estranho que dói, não é? Mas é uma cena, ok? Mas é uma cena. Ok, fechamos com exatamente. E fechamos com isto, ok? Que somos um navio a subir o Canal do Panamá, queremos evoluir na vida. A água que nos vai impulsionar serão as pessoas que escolhemos que nos influenciem. Então, escolhe bons mentores, escolhe bons influencers para tu que passas muito tempo online e escolhe boas pessoas para estarem sentadas à tua volta e garantidamente vais evoluir, ok? Vais evoluir. De uma forma ou de outra vais evoluir. Ok. Liliana, Kátia, muito obrigado por terem aceito o meu convite, para terem vindo aqui. Sou João Pimentel, obrigado e até um próximo UPcast.